Tássio Cruz, que tem acompanhado essa movimentação que envolve o Solidariedade. Solidariedade que até ontem à noite, Tássio, vamos dizer assim, oficialmente, estava na base do prefeito, aliado de doutor Pessoa, com uma parlamentar apoiando as iniciativas do Poder Executivo na Câmara Municipal, mas a história mudou. Tássio Cruz, o que aconteceu? Boa tarde, seja bem-vindo. Verdade. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a todos. Vez ou outra, Eliezer, os políticos citam, né, a célebre frase que política é como nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, de repente ela muda. E para o Solidariedade, de fato, o Diário Oficial do município do final da segunda-feira trouxe essa mudança importante. O presidente da Fundação Monsenhor Chaves, que tem status de secretário de Cultura aqui da capital, Enio Portela, foi exonerado e em seu lugar foi nomeado o vereador Neto do Angelim, que estava no Progressistas, deixou o Progressistas e está de malas prontas para o Republicanos. Neto do Angelim assume a pasta claramente com o propósito de fortalecer a chapa proporcional da base aliada da Prefeitura de Teresina, mas, como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, entra Neto para a base e sai Fernanda Gomes, que conversou com você hoje, Eliezer, e revelou que o partido está oficialmente na oposição ao Palácio da Cidade. Vamos ouvir. A gente sempre fez um mandato com críticas construtivas e elogios quando deve ser elogiado. Quem pega o meu histórico aqui na Câmara Municipal de Teresina vê que eu tenho mais de 200 indicativos protocolados andando na cidade de Teresina e cobrando respostas da Prefeitura. O sentimento hoje, confesso a você que é de alívio. Eu estou aliviada em poder agora ter rompido de fato com o doutor Pessoa, porque quando a gente anda na cidade de Teresina, a gente vê que o que ele prometeu na época de campanha dele, ele não cumpriu. E num primeiro momento a gente tinha um sentimento de gratidão. Isso eu aprendi desde cedo com os meus pais, a ter gratidão. Então desde 2020 até hoje a gente caminhava com o doutor Pessoa, lado a lado, mas acreditando no melhor para a nossa cidade. Hoje o meu sentimento é de alívio, porque onde a gente anda em Teresina é buraco, é problema na coleta de lixo, é problema que não foi resolvido no transporte público coletivo. Teresina está passando por um momento difícil e a gente tem um prefeito que está preocupado mais com política e menos com a administração. Tássio Cruz desabafou. Fernanda Gomes desabafou. Diz que está se sentindo aliviado e que o prefeito está mais preocupado com política do que com gestão. Que crise, hein, Tássio Cruz? Fala dura, né, Eliezer, da vereadora, que sempre é muito comedida, né? Sempre evita falas mais agudas, né? E o amigo de casa deve se lembrar, Eliezer, na sexta-feira a gente conversou com a vereadora Fernanda Gomes e ela revelava para a gente que até então Enio Portela continuava, e abre aspas para ela na sexta-feira, a última vez que olhei o diário ele continuava. Mas pegou mal, Eliezer, a forma como esse rompimento foi conduzido. Pelo que nós conversamos de bastidor, a decisão, o movimento todo foi feito quando o deputado Evaldo Gomes, presidente do Solidariedade no Piauí, estava em outro país, estava no exterior, né? Então foi toda uma movimentação arquitetada para deixar o Solidariedade sem possibilidade de reação, né? E nas fileiras do Solidariedade pegou muito mal a forma como foi feita esse rompimento, porque nós sabemos, e o deputado Evaldo nunca escondeu de ninguém, que ele tem um bom relacionamento com o Palácio de Karnak, tem um bom relacionamento com o governador Rafael Fonteles, e existe sim a fortíssima tendência de que o Solidariedade estará ao lado do candidato, né, que pode ser do Partido dos Trabalhadores. Mas se a gente lembrar, Eliezer, essa aliança Evaldo Gomes e Dr. Pessoa não é de agora. Ainda em 2018, na eleição estadual, a gente acompanhou, e o amigo de casa também pode se lembrar, que Evaldo Gomes saiu da base de Wellington Dias, não apoiou a reeleição do então candidato à reeleição Wellington Dias, né? Teve o apoio à candidatura de Dr. Pessoa para o governo do estado, montou uma chapa que tinha, se os amigos de casa se lembrarem, Frank Aguiar para o Senado, ou seja, fez toda uma engenharia para apoiar a candidatura de Dr. Pessoa para o governo do Piauí.
No final das contas, ele foi derrotado, teve uma votação razoável, mas foi derrotado em primeiro turno por Wellington Dias, mas uma estratégia que foi desenhada por Evaldo Gomes para dar sustentação a ele, e essa estratégia o auxiliou, claro, com o recall para a eleição aqui na capital no ano de 2020. Então, a forma como foi conduzido esse rompimento pegou mal nos bastidores e agora a estratégia continua. Assume na Câmara Municipal de Teresina o ex-vereador Inácio Carvalho, que também estava do Progressistas. Existe hoje uma caravana saindo do Progressistas e todos devem ir para o Republicanos, fortalecendo a chapa proporcional da sigla governista, né, que terá quase que certamente o prefeito como candidato à reeleição. E essa estratégia, claro, o rompimento com Solidariedade, mostra que a estratégia do prefeito é para fortalecer o seu grupo político e agora Neto do Angelim, que não votou em Doutor Pessoa, é preciso deixar isso claro, votou em Kleber Montezuma, agora entra, né, faz parte, aí, assume a Secretaria de Cultura, de olho, claro, no pleito do ano que vem, é um candidato forte para buscar a reeleição nessa chapa do Republicanos. Mas a forma como foi conduzido, Eliezer, esse rompimento foi analisado como uma espécie de traição nos bastidores pelas fileiras do Solidariedade. Tássio, eu queria entender melhor o seguinte, vamos lá. Enio Portela estava como presidente da Fundação Municipal de Cultura por uma indicação do Partido Solidariedade. Ou seja, ele selava a aliança do Solidariedade com Doutor Pessoa. Sai Enio Portela, entra Neto do Angelim do Progressistas. Que era, né? Saiu do Progressistas, está sem partido hoje, né? Então não podemos afirmar que o Progressistas está se aproximando da gestão de Doutor Pessoa. Não, existe, Eliezer, uma caravana, como eu disse, de parlamentares que estão saindo do Progressistas, que enfrentará dificuldade com a sua chapa proporcional. Se a gente puxar aqui Graça Morim, né, já praticamente no Republicanos, o Neto do Angelim também, mesmo caminho, Valdemir Virgínio, mesmo caminho, 3 vereadores. Ao que tudo indica, Inácio Carvalho também deve seguir esse caminho, porque fazia parte do acordo para ele assumir na Câmara, ou seja, uma boa parte daquela chapa que elegeu Aloysio Sampaio, que elegeu Valdemir Virgínio, que elegeu Neto do Angelim lá no Progressistas, está migrando para o Republicanos, de olho em uma candidatura a vereador amparado ali sob o guarda-chuva do Palácio da Cidade, né? Será a chapa do prefeito, então tende a ser uma chapa com maior corpo, com maior força e resta a dificuldade para o Progressistas, que terá trabalho para tentar montar essa chapa proporcional. Uma chapa, Eliezer, que é oposição aos 2 palácios, ao Palácio de Karnak e ao Palácio da Cidade, e oposição é um lugar complicado para se fazer campanha, por isso esses parlamentares já buscando outro caminho. Interessante, o prefeito está convidando para sua chapa proporcional vereadores e suplentes bem votados. Isso, bem votados. Bem votados. Agora, Tássio, qual é a dúvida que fica? O Solidariedade, até romper, estava com discurso de apoio à reeleição de Doutor Pessoa. Isso. Qual é o caminho agora? O Solidariedade vai ter candidatura própria? Vai apoiar outro pré-candidato? Já existe definição nesse sentido? Não existe uma definição pública, né, Eliezer, oficial. Mas o caminho, pelo que a gente apura em bastidor, é que o Solidariedade acompanhe o candidato do governador Rafael Fonteles. O governador deve ter o seu candidato, o PT, ao que tudo indica, deve ser o partido que dará sustentação a essa candidatura. Nós já trouxemos aqui várias vezes os 3 principais nomes, Dr. Vinícius, Franzé e Fábio Novo. Os 3 disputam a possibilidade de serem candidatos pela federação e pelo caminho do bastidor que a gente apura é que o candidato do PT deverá ter dentro dessa coligação o Solidariedade. Mas eu dizia na sexta, Eliezer, e você também deve se lembrar, que o deputado Evaldo Gomes bebeu da fonte de Temístocles Filho, é um amigo e aliado de Temístocles e tem uma forma de atuação bem pragmática, que leva muito em conta os números, as pesquisas, e para tomar essa decisão, certamente as pesquisas devem embasar a candidatura que será apoiada pelo Solidariedade, mas mais um rompimento para a gestão de Doutor Pessoa há cerca aí de um ano e meio antes do pleito eleitoral.
Interessante. Que o Solidariedade vai ficar aliado ao Karnak é praticamente 100% de certeza. Né? A tendência. Agora, dentro da própria base ligada ao Karnak, tem vários pré-candidatos. Pode apoiar o PSD ou o MDB, né? Mas exatamente. O indicativo hoje, de momento, é que apoiaria... O deputado Evaldo é vice-presidente da Assembleia, o deputado Franzé é pré-candidato. Sim, pode ser um caminho também, né? Então, todas essas possibilidades para o Solidariedade hoje são plausíveis, né?